E agora, então, em nome do nosso anfitrião, o diretor do Instituto Onda Azul e realizador do Cidades Verdes, André Esteves, nós convidamos os componentes dessa próxima terceira mesa do evento, que terá como tema Mobilidade Urbana Movimentando as Cidades. Convidamos, então, como componente desta mesa, ela já esteve presente aqui, já foi devidamente apresentada como vice-coordenadora do Programa de Engenharia de Transportes e secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas da COP, UFRJ, por favor, Andréia Santos. Sigo convidando a assessora-chefe do Fundo de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Transportes, a arquiteta e urbanista com mestrado em Engenharia de Transportes, Simone Costa. Convido agora a membro da Comissão Internacional de Ônibus da UITP e do Conselho de Inovação da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, a diretora de Mobilidade Urbana da FIATransport, Richelle Cabral. Com mestrado em Políticas Sociais, a diretora executiva do ITDP Brasil, ela que é ganhadora do prêmio Remarkable Woman in Transport, da iniciativa Transformadora de Mobilidade Urbana, por favor, Clarice Link. E para moderar esta mesa, nós convidamos agora a Giane Gatti. Ela é jornalista, palestrante, produtora de conteúdo no blog Conteúdo que Faz Bem, onde compartilha redações de notícias da Escola do Grito do Empreendedorismo. Ela é também consultora de sustentabilidade no Em Roda. Passo a palavra e a condução dos trabalhos agora para a moderadora Giane Gatti. Alô, boa tarde a todos. Parabéns pela realização desse evento tão importante. Muito feliz de ter uma mesa de palestrantes feminina. Isso é muito bom, que a gente veja isso com mais frequência. Precisamos desse poder feminino para os desafios que a gente tem pela frente. É tempo de ousar o risco de favorecer e estimular modelos de desenvolvimento, de progresso e de sustentabilidade em que as pessoas, e especialmente os excluídos, entre os quais a Irmã Terra, deixem de ser uma presença meramente funcional para se tornar protagonistas de sua vida. Quem disse isso foi o Papa Francisco, única autoridade espiritual a fazer uma encíclica sobre a nossa terra, a nossa casa comum. E falar sobre isso é falar sobre cidades verdes. E quando a gente fala em cidades verdes, excluídos, vulneráveis, eu acho que mobilidade urbana está muito conectado a dar dignidade à vida das pessoas. A gente tem uma cartilha a seguir, os 17 ODS, a Agenda 2030, o tempo está passando, as desigualdades aumentaram com a pandemia, então a gente tem muito a fazer. As cidades acabaram que não foram feitas para nós, as cidades foram feitas para os carros. As frotas de veículos seguem aumentando, consequentemente, as emissões de gases poluentes aumentando, consequentemente, problemas de mudança climática, e a gente entra aí num ciclo vicioso. Os passageiros perdem horas preciosas de suas vidas dentro de engarrafamentos, sofrendo, sofrendo e sofrendo. Acho que um grande mantra para a gente ter é intermodalidade e integração. Essas são palavras-chave. Precisamos de transportes integrados em nível municipal, estadual, BRT, VLT, enfim, todas as siglas, barcas, trens que a gente tem. Como o Sirquis falou no vídeo, né, a gente tem mais de 70% das pessoas morando nas cidades. Em muitas cidades no Brasil já são mais de 80%, 85%. Nós temos 7 milhões de pessoas que morrem precocemente por ano no mundo por causa da poluição do ar. No Brasil, nos últimos 10 anos, a morte de pessoas por poluição aumentou 14%. Além da questão da poluição sonora, do estresse, enfim, a gente tem também um problema de saúde pública. O problema do transporte público, ele é universal, ele é mundial. A pandemia agravou muito a situação das empresas de transporte. Qual foi o prejuízo, né, que elas estão tendo? É até difícil de quantificar. Além disso, a gente tem a questão no Brasil, que antes da pandemia elas já vinham sofrendo
perda de demanda, temos a questão da concorrência dos aplicativos de transporte privado, o vandalismo, que também traz prejuízos, e aí a gente tem uma conta que não fecha, né? De um lado, um povo sofrendo pra caramba, precisando de melhorias com urgência, a gente tem as empresas de transporte com receitas, com um negócio que não é sustentável, e aí a gente tem também o lado do governo, das prefeituras, tendo que regular, implementar, conseguir investimentos, e etc. Eu acho que é um tema que engloba várias áreas, né? Então, a gente tem muitos desafios, as soluções existem, é possível fazer, a gente vai conversar muito sobre isso aqui, e está nas nossas mãos, né? Sociedade civil, academia, entes públicos e privados. Eu acho que chegou um momento em que a gente precisa de coragem, precisamos dar passos mais largos, com mais rapidez e sermos mais ambiciosos. Eu passo a palavra à diretora de Mobilidade Urbana da FETranspor, Richelle Cabral. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui nesse evento tão importante que a gente comemora 10 anos do Cidades Verdes. Eu que estava presente no primeiro, né, junto com o deputado Sirquis e a gente levantando esse tema tão importante do futuro da mobilidade urbana, o futuro das cidades e da sustentabilidade. Queria cumprimentar minhas amigas da mesa, que não só há 10 anos militam comigo nessa luta pelo transporte público, pela mobilidade urbana, mas nem vou falar quantos anos não, para não parecer na cidade, mas alguns 10 anos atrás. Não conhecia a Andréia, prazer, Andréia, mas a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho do futuro da mobilidade urbana, como é que ela tem que ser sustentável, não só na questão da sustentabilidade ecológica e verde, mas também na sustentabilidade econômica, que é o que a gente vem sofrendo e que a gente vem enfrentando nas nossas cidades, e ficou muito evidente, principalmente depois da pandemia. E aí, quando a gente fala em 10 anos de Cidades Verdes, a gente consegue exatamente ver o quanto que a nossa vida mudou, né, em 10 anos, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia que a gente não imaginava. E aí, quais seriam as alternativas, né, para a mobilidade urbana mais sustentável, né? Se a gente pensar que a gente pode pensar que já estão existindo os testes de veículos autônomos, bicicletas compartilhadas, os compartilhamentos de veículos elétricos, né, ônibus elétricos, a gente hoje já consegue ver em várias cidades do mundo, e mesmo da América Latina, testes com veículos elétricos, ônibus elétricos, a própria micromobilidade. E o que a gente tem pela frente? Como é que a gente pode investir e pensar na mobilidade alternativa ou elétrica, em outras coisas? Mas até antes da gente pensar em qualquer grande iniciativa sustentável, como é que a gente deve enfrentar os problemas básicos que a gente tem hoje e nas melhorias diretas da mobilidade urbana e principalmente na qualidade de vida do cidadão, que é o que a gente vem enfrentando no dia a dia. Então, qual é a ideia de resolver os problemas e os conflitos urbanos que a gente tem hoje? E para que as cidades sejam, então, mais sustentáveis e incentivar o uso do transporte público coletivo e a integração modal, que é o nosso propósito. E aí, o passo a passo que a gente acredita para essa mobilidade urbana sustentável seria, principalmente, o estímulo ao uso do transporte coletivo, né? A gente viu que a gente vinha acompanhando o desenvolvimento das cidades nos últimos 10 anos, principalmente o uso de faixas seletivas, faixas preferenciais, e isso é que a gente acredita de fato que esse é o caminho, viabilizando então fontes energéticas renováveis, né, na medida do possível, foco na experiência do cidadão, resolvendo os conflitos de planejamento urbano, envolvendo toda a sociedade civil nesse processamento do planejamento, na discussão e principalmente no financiamento, no subsídio ao transporte público. E aí, quais seriam os desafios, né, que nós temos pela frente? Como é que isso pode acontecer? Como é que a gente propõe que isso aconteça?
principalmente através de definição clara das regras do jogo. Quais são as diretrizes, quais são os objetivos, quem são os responsáveis por cada uma dessas definições. Oferecer os serviços inovadores com mais qualidade e sustentabilidade. Uma infraestrutura deficiente, no caso, que é o que a gente tem, né? Como é que a gente faz para investir em mais infraestrutura, exigir mais infraestrutura, o financiamento, porque cada vez que a gente exige mais qualidade, que a gente exige mais, não só qualidade, mas tecnologia, serviço para o cidadão, isso acaba ficando mais caro e aí precisa ser financiado, e entender que tanto as pessoas quanto o transporte público, ele é o protagonista dessa nova mobilidade urbana. E aí, depois que a gente definiu toda essa regra do jogo, como é que a gente busca garantir que seja de qualidade e que tenha sustentabilidade em todos os sentidos? Então, qual é a proposta que hoje o setor tenta alcançar, o setor de transporte público, em todos os níveis, não só o rodoviário, mas o de trilho, inclusive, também? E aí já está tramitando no Senado, a gente busca um novo marco legal para o transporte coletivo, nos mesmos moldes que o de saneamento há pouco tempo teve a aprovação desse novo marco legal. E como é que seria esse novo marco legal? Seria um marco onde teriam 3 pilares básicos, onde no primeiro pilar seria qualidade e produtividade, no segundo financiamento e o terceiro regulação de contrato e contrato. No primeiro pilar de qualidade e produtividade, 2 grandes indicadores de maior importância seriam que a gente tentaria alcançar, que seriam a qualidade efetiva do serviço, onde o cidadão pudesse perceber essa qualidade, essa busca da qualidade seria perceptível pelo cidadão, e principalmente a racionalização e inovação da rede. Seriam as integrações, a racionalização, uma rede perfeita, onde que ele pudesse perceber a busca por essa inovação. Depois, e aí claro, seria através de gestão de demanda, da frota. Hoje em dia, depois da epidemia do Covid, novos protocolos sanitários entraram, né? Então, hoje já é inadmissível a gente não pensar mais nesses novos protocolos, a gente acredita que ficarão efetivamente para frente. A capacitação dos profissionais, né? A gente sabe que hoje a nossa porta de entrada são através, principalmente no rodoviário, são os motoristas, então eles precisam estar cada vez mais capacitados para a recepção do nosso público, a comunicação e a transparência com a sociedade, então dados mais transparentes, confiáveis, e o padrão de eficiência e qualidade, que é o que a gente busca. Então, nesse pilar qualidade e produtividade, é o que se busca cada vez mais. O financiamento, o que mais se busca, principalmente, é o custeio. Por quê? Cada vez que se exige mais qualidade e transparência, de fato, isso custa alguma coisa. E o que se busca, e aí já estava previsto lá na Lei de Mobilidade Urbana, é a separação da tarifa técnica da tarifa de remuneração. Porque, de fato, ficou mais do que evidente agora, durante a pandemia, de que não pode mais o passageiro pagar toda a tarifa, todo o custeio, né, da passagem. Então, separação da tarifa pública de remuneração da tarifa técnica, e aí ter uma reforma tributária com desoneração, pagamento das gratuidades, tudo isso faz com que a tarifa baixe, e aí, de fato, o passageiro tenha condições de custear a passagem e o complemento seja através de um subsídio. E aí tem uma inclusão social e as linhas possam ter mais investimento em tecnologia e tal. E o investimento, e aí falando um pouco aqui do nosso tema, né, a gente de fato acredita que a busca pela sustentabilidade num investimento de curto prazo é o investimento em infraestrutura em corredores exclusivos e faixas preferenciais num curto prazo. E aí daria maior produtividade ao sistema. E o terceiro pilar, que seria a regulação dos contratos, seria o cumprimento dos contratos, e aí os novos modelos de remuneração, transparência e controle. Então, através desses 3 novos pilares, seria a nossa proposta, junto
hoje, na verdade, é uma proposta do setor e que está tramitando no Senado do novo marco legal. Então, um pouco que eu já falei, né, essa separação da tarifa pública, tarifa de remuneração, a gente acredita que o futuro do setor passa por aqui. Algumas cidades, o município do Rio, outras cidades do estado, a nível nacional, já vem pensando e praticando essa diferenciação, exatamente para que tenha sustentabilidade o setor de transportes nas cidades. E aí, o que a gente, pensando um pouco nessa questão da sustentabilidade, é o exemplo dos BRS aqui do Rio, né, que são necessários um investimento em infraestrutura para o aumento da velocidade operacional. A gente trouxe um exemplo de quando foi implantado o primeiro BRS em Copacabana, que nós fizemos um acompanhamento muito de pertinho da velocidade antes, da velocidade depois, e a gente conseguiu, de fato, medir os ganhos ambientais naquele corredor, que foi o primeiro corredor de BRS no Rio de Janeiro. Foram 7 quilômetros, tanto na Nossa Senhora de Copacabana quanto na Barata Ribeiro, e aí a gente pôde demonstrar como que, de fato, uma simples faixa, simples no sentido, entre aspas, né, claro, mas que, de fato, consegue trazer ganhos ambientais para o sistema, além de melhorias operacionais e ganho para o passageiro, né? Então, com a priorização, você tem rapidez, organização, a tecnologia através dos GPS, né, uma educação do trânsito, uma organização do trânsito. No caso, à época, a gente teve uma melhoria da velocidade comercial no corredor de 13 km por hora para 24 km por hora. Os ônibus não paravam mais em todos os pontos, né? Foram feitos escalonamentos de horário, além do controle de tráfego via GPS, que acontece até hoje. E aí, quais foram os ganhos, né, naquele momento? Então, houve uma redução do consumo de combustíveis de 5,3 milhões de litros de diesel por ano, uma redução da emissão de CO2 de 14 mil toneladas, uma emissão de CO de 21 toneladas por ano, uma redução da emissão de NOx de 4 toneladas, uma emissão de material particular de 2 toneladas por ano e uma redução de emissão de HC de 118 toneladas por ano. Então, o que a gente quis demonstrar com isso? Que, de fato, muito se pode fazer. A gente acredita, por exemplo, na eletrificação da frota. A gente acredita que é uma tendência futura, sim. É para onde a gente tem que ir, tem que ter financiamento, uma discussão, né, futura de quem é parte de pagamento, enfim, isso a gente não foge desse tipo de discussão, mas algumas coisas podem ser feitas de imediata, como, de fato, a priorização do transporte e as faixas exclusivas. Obrigada. A secretária de Transporte Municipal do Rio de Janeiro, Maína Celidoni, teve imprevisto, não pôde estar aqui com a gente, mas a gente tem o prazer de ter a presença aqui da Simone Costa, que é assessora-chefe do Fundo de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Transporte. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite feito à secretária Maína. Eu estou tendo aqui o desafio de substituí-la, né? Você pode botar a apresentação, por favor? Como é que ela aparece? Ah, tá. Pois é. Bom, tem que correr, né? O tempo está correndo. Te dá um desconto, Tem que descontar. Bom, estou começando aqui. Bom, eu vou começando aqui. Tem algumas situações que é importante a gente trazer, que é um pouco do contexto do que está acontecendo na cidade do Rio e como é que a gente está realmente direcionando para essa mobilidade, preparando a cidade para esses desafios do futuro. Então, é um contexto que a gente tem, acho que muitos são usuários de transporte público, conhecem o contexto da cidade. A gente vai falar desse novo arcabouço regulatório e sobre um pouquinho, bem no final, sobre a eletrificação da frota.
Bom, na hora que entrar, né, a cidade tem desafios de mobilidade urbana, que todos conhecem, é uma cidade patrimônio da humanidade, com a sua geografia. Então, os desafios de mobilidade aqui, além dos desafios de concentrar uma grande população, a gente está falando de uma população de 6 milhões de habitantes, numa região metropolitana de 12 milhões de habitantes, a gente tem todos os desafios geográficos, né, de transposição dos nossos maciços. Isso reduz o sistema viário disponível e todas as nossas transposições, ou a gente contorna os nossos maciços, ou a gente tem que transpor eles de alguma maneira, através de túneis e obras de arte. Então, a gente tem um desafio ambiental e, claro, isso deixa qualquer situação climática mais extrema, como, né, grandes chuvas e tal, realmente deixa a cidade mais vulnerável. Isso faz parte do contexto da cidade, é muito importante que todos tenham consciência disso. Então, os desafios de mobilidade nossos não são triviais. Bom, a cidade, além disso, ela tem, acho que um ativo que a gente está perdendo e a gente precisa voltar a ter, que é a maioria da nossa população ela se desloca para o transporte público. O Rio de Janeiro é uma das cidades do Brasil que sempre se deslocou para o transporte público, inclusive a classe média, e com a questão da pandemia a gente vem perdendo, porque, né, tem a questão toda sanitária, a crise do transporte, então as pessoas estão começando a evitar o transporte público, isso é muito ruim, né, porque antes você tinha que ir 5 vezes por semana trabalhar, você ia de transporte público, usava o transporte público à disposição. Agora, se você vai 2 vezes por semana trabalhar e o resto dos dias você fica em casa, você acaba que você opta por outros modos, e aí a sustentabilidade do sistema público, que é de todos e atende a cidade toda, fica comprometida. Então, esse ativo da cidade do Rio, a gente precisa fazer com que ele volte de novo. Bom, a gente passou, né, nesses últimos 10 anos, acho que esses 10 anos realmente são bastante importantes para a gente, porque a gente passou por um processo, né, por conta dos eventos, de expansão de infraestrutura de mobilidade urbana. O que aconteceu no Rio de Janeiro não vai acontecer. Foi um esforço concentrado do país, financiamentos, né, de governo federal, estadual, municipal, para a nossa infraestrutura de mobilidade urbana. Então, hoje a gente tem 120 quilômetros de BRT, estão chegando mais 30 do BRT Transbrasil, 25 quilômetros de VLT, 53 quilômetros de metrô, 255 quilômetros de trem. A gente teve várias estações reformadas, a gente teve uma linha nova de metrô. Os corredores preferenciais, eles são 56 quilômetros espalhados pela cidade, em diversas zonas, em diversas áreas. A gente chegou a 457 quilômetros de infraestrutura cicloviária, a gente já está alcançando, expandindo para mais de 10 quilômetros até hoje, e a gente tem, né, a ambição de continuar crescendo nos próximos 4 anos, e a gente tem um sistema de bicicletas compartilhadas que é um dos mais usados no mundo, que a gente tem em torno de 8 viagens por bicicleta por dia na cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o sistema da operadora Tembici aqui, sozinho, é maior do que todas as outras cidades do Brasil juntos. Então, a gente tem um ativo importante, que é o ativo do transporte público e é o ativo da mobilidade ativa. Bom, mas a pandemia realmente rompeu com essa história. A gente vinha num processo de crise, a crise, a gente já vinha há bastante tempo perdendo espaço do transporte público para outros modos, se intensificou muito forte na pandemia, e a gente viu o cenário de caos, porque o sistema de remuneração dos operadores era todo em função da tarifa do usuário, o usuário sumiu, e aí o sistema colapsou, a gente perdeu linhas, empresas faliram, os veículos, né, as linhas que estavam, os serviços estavam funcionavam precariamente, não ofereciam padrões de protocolo de qualidade mínima, então realmente a gente viu o sistema colapsar. No caso do BRT, a situação ficou muito pior, porque os veículos se depredaram, as estações foram depredadas, e a gente, quando, né, o governo do prefeito Eduardo Paes e da secretária Maína, né, assumiram, viu um cenário de caos que precisava atuar. Bom, esse é o cenário de caos, mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o futuro. A cidade tem diversos compromissos, até aqui o ILAN C40, tem diversos compromissos internacionais de cidades verdes, distrito neutro, eletrificação da frota, incentivo à mobilidade ativa.
e a cidade entende que tem que continuar perseguindo esses compromissos. Então, a gente tem, a partir de 2025, os ônibus têm que ser adquiridos com baixa emissão. Até 2030, a gente tem uma quantidade de ônibus com baixa emissão para ser adquirido na frota. O distrito neutro no centro da cidade realmente tem que estar completamente implantado. Então, a cidade tem esses compromissos. Mas como é que a gente encaminha isso? Então, hoje a gente está passando por um processo de revisão do marco regulatório dentro da cidade. Então, é muito importante estar acontecendo essas discussões em nível nacional, mas a gente tem pressa. A gente não pode esperar a discussão do marco regulatório no nível nacional acontecer, porque a pessoa precisa do ônibus hoje para circular. Então, a gente a gente já está, a gente entende que como está caracterizado hoje na cidade, que a gente tinha todas as obrigações para o mesmo consórcio de empresas de ônibus, o mesmo grupo controlava da bilhetagem ao BRT, a todas as linhas de ônibus. A gente entende que esse modelo não funciona, que a gente precisa de mais especialização, então, a cada parte a sua especialidade, e a gente entende que a gente tem que fazer a gente tem que ter outros atores, outras especialidades, e cada um cuidando exatamente da sua especialidade. Então, a gente entende que tem que ter um novo sistema de bilhetagem com um operador diferente, que o sistema de BRT tem que ser um outro operador. No caso, a cidade assumiu a operação do BRT, que hoje é a Mob Rio que faz, e os consórcios, a gente entende que tem que continuar operando as linhas de ônibus, mas num novo marco que seja possível a gente gerenciar atores diferentes e que não tenham conflito de interesses. Então, esse a gente entende que é a forma da gente encaminhar a mobilidade para o futuro. E aí, nessa história, o que é muito importante também é que a gente contou com um apoio institucional da Câmara dos Vereadores. Então, todas essas mudanças que precisavam passar na Câmara dos Vereadores, elas passaram para que a gente pudesse fazer. Então, autorizaram que a gente fizesse a nova bilhetagem. A gente passa uma lei na Câmara dos Vereadores. A intervenção no sistema BRT e a contratação direta dos motoristas e dos funcionários mecânicos do BRT. Foi autorizada a contratação direta pela Câmara dos Vereadores. A gente já tem lei municipal que define o que é tarifa de remuneração e tarifa pública, que é a tarifa que o cidadão paga. A gente já tem lei para isso, para que a gente possa fazer. Aliás, hoje a gente já está aplicando esse tipo de medida. Não sei se vocês viram no jornal, hoje foi o pagamento dos 11 milhões de subsídio da Prefeitura para as empresas de ônibus. Hoje caiu na conta. Então, assim, a gente não está cobrando a mais do usuário, a Prefeitura está arcando com parte dessa diferença e as linhas de ônibus estão voltando a circular e oferecer o serviço para o cidadão. Então, é disso que a gente está falando. A gente precisa da parte legal, normativa, e a gente também precisa das ações concretas para que realmente os ônibus possam voltar na cidade. Bom, então, eu vou só passar aqui algumas dessas mudanças que a gente está fazendo, que já está acabando. Então, primeiro, a gente tem, semana passada, inaugurou o primeiro distrito de baixa emissão de carbono do Brasil, que é o trecho do Saara, que chega até ali a Rio Branco, que vai ser estimulado. Veículo, tem toda uma discussão, que eu acho que até a Firjan deve ser, já está dentro desse circuito, porque a gente vai ter que falar de como é que a gente faz entrega, de como é que as pessoas circulam por ali, realmente para que a gente garanta um distrito zero emissão aqui no centro da cidade. A gente está terminando, a gente passou por um processo de escuta bastante interessante sobre a expansão cicloviária da cidade. A gente pretende entregar o plano até o fim do ano e a gente também já está implantando diversas ciclovias de acordo com essas discussões que foram feitas. Eu não sei se vocês, se vocês acompanham o Instagram da Prefeitura, vocês viram a quantidade de posts e convites que foram feitos para essa discussão. E no caso, que foi o mais notório, realmente, é o que está acontecendo no transporte público. A Prefeitura recuperou 46 estações de BRT que estavam completamente depredadas e passaram a oferecer o serviço. A gente comprou, e agora a gente está nesse processo de especificação da frota para chegar. A gente comprou 220 ônibus articulados para a cidade,
parte vai chegar, esses ônibus articulados vão chegar até março, e a gente tem outros 70 no modelo convencional para funcionar no sistema BRT, que vão chegar até o fim do ano. Então, um modelo bem diferente do que tinha antes, que o operador ele fazia a manutenção de estação e fazia a aquisição de frota, agora a gente faz. E a gente teve um acordo recente, né, no final de maio, em que permite que a gente, Ministério Público, empresas de ônibus, prefeitura, em que a gente realmente pudesse rever os contratos, inserir essas cláusulas de produtividade, inserir o subsídio, para que a gente realmente, para que as linhas pudessem voltar, porque se a gente deixasse só a tarifa pública, a gente sabe que não ia poder atender. Então, a gente teve esse acordo para que a gente pudesse realmente fazer as linhas de ônibus voltar para a cidade, e elas estão voltando. Bom, e é isso. Muito obrigada. A gente está vendo que tem solução, né? Mexer na lei, dar mais segurança jurídica, econômica, a questão da qualidade, financiamento importantíssimo, uma escuta da sociedade, né? Quais são os gargalos, quais são as necessidades, eletrificação de frota, subsídios, a questão da bilhetagem também, trazendo mais transparência, entendendo onde é que tem a demanda maior, onde tem uma demanda menor, muito importante essa questão da bilhetagem. E aí agora eu tenho o prazer de passar a palavra para a Clarice Link, diretora executiva do ITDP. Obrigada. Obrigada, Giane. Obrigada a todos, Firjan, aos organizadores da Cidade Verde por esse convite. É um prazer estar aqui novamente. Eu já tive alguns anos atrás, mas eu confesso que não sei há quantos anos. Prefiro também 3, talvez um pouco mais. Em 3 edições já. Ok, a gente está há 10 anos falando a mesma coisa, né? Então, eu acho que é importante dizer que alguns dos slides talvez vocês já viram. Eu espero que daqui a 10 anos a gente não continue mostrando os mesmos slides. Mas é um prazer também estar aqui com as minhas colegas, a Andréa não conhecia, mas Simone e Richelle, de fato, amigas já de longa data. Bom, eu sou Clarice Cunha Link, eu sou diretora executiva do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Nós somos uma organização internacional que trabalhamos em diversas geografias, aí, promovendo a mobilidade urbana sustentável e sempre tratando promovendo essa integração, esse diálogo entre as agendas do setor público, privado e da sociedade civil e tentando achar aí algum consenso nos nossos diversos discursos sobre sustentabilidade, e, enfim, futuro das cidades. Afinal de contas, são muitos os discursos, né? Nem sempre convergem. Bom, a gente parte de um contexto da qual não precisamos tratar muito aqui, né? Mas que é o conceito da emergência climática. A gente já sabe que a gente precisa aumentar a ambição, isso quer dizer aumentar, de fato, os investimentos, não só do que foi comprometido ali em 2015, em Paris, mas ir para além disso. Naquele momento, em Paris, havia uma ambição de chegarmos somente a um aquecimento de 1,5 graus, né, na temperatura. A gente já sabe que isso seria praticamente impossível, mas é um ponto caro, principalmente quando a gente considera o impacto nos países insulares que a gente vai ter, né, o impacto em diversas regiões do mundo que são mais vulneráveis, principalmente quando a gente entende a questão da desigualdade social, da desigualdade espacial, principalmente aí em regiões metropolitanas, né, de África, Ásia. Então, a gente precisa continuar com essa meta aspiracional de 1,5, e já sabemos que hoje, mesmo com os comprometimentos que foram feitos, a gente não consegue nem garantir 2 graus somente de aumento. Nós sabemos que a emissão do setor de transportes é significativa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem aí 19% das emissões vindo do setor de energia e quase metade disso do setor de atividades relacionadas com transporte. Então, sem sombra de dúvida, falar de mobilidade, falar de transporte é fundamental para lidarmos com esse conceito de emergência climática, né? E sabemos que existe aí uma discrepância em relação à forma como a população se desloca no Brasil e quem mais emite, né? Então, a população ainda se desloca prioritariamente pelos modos de transportes ativos, a pé ou por ônibus, né? Essa é a maior
fatia aí nos deslocamentos diários da população, mas quem mais emite são os veículos motorizados, os automóveis, né, no caso. 63% das emissões são geradas pela circulação de automóveis, ou seja, a maior parte do espaço é ocupada pelos automóveis, a maior parte das emissões é gerada pelos automóveis, mas a maior parte da população não está se deslocando ainda por automóveis, né? Então, existe aí uma discrepância, né, no usuário e no seu impacto na cidade. Agora, a gente tem, sem sombra de dúvida, um aumento aí contínuo da taxa de motorização nas cidades brasileiras. Simone falou bastante da queda de passageiros no sistema de ônibus durante a pandemia, mas a gente já via, né, e Richelle, a gente fala disso há muito tempo, o setor de transporte público já vinha perdendo passageiro há algumas décadas, né, esse é um fato bastante real, e a gente tem aí 2 décadas já de aumento contínuo na taxa de motorização, são 100 milhões de veículos no Brasil atualmente, a gente triplicou esse número, né, nas 2 últimas décadas. A gente sabe os impactos negativos, acho que também nem precisamos entrar muito em detalhe aqui, mas tem uma questão relacionada com a qualidade do ar nas cidades, tem uma questão relacionada com a saúde pública, não só relacionado ao problema da poluição, mas também de segurança viária. Temos um problema econômico, né, tanto do impacto do custo socioeconômico, quanto em congestionamentos, né. Temos uma desigualdade, então, um investimento contínuo na cidade para que o carro circule, gera também um desinvestimento no transporte público, nas infraestruturas de transporte ativos. Temos uma questão toda na qualidade de vida, uma disputa por espaço, né, na cidade, e que acaba retroalimentando aí, acaba promovendo cada vez mais a população indo para o transporte individual. E a estratégia global é uma estratégia do sistema de transporte, olhando para esse cenário de aumento de 1,5 a 2 da temperatura, bom, precisamos garantir que as cidades tenham um planejamento urbano que resulte em centros que sejam mais compactos, adensados, com uso misto do solo, ou seja, precisamos evitar a necessidade do deslocamento de longa distância, pendular, diário, para o acesso às oportunidades econômicas. Precisamos fazer com que os deslocamentos que continuem acontecendo sejam feitos por modos sustentáveis, né? Então, modos mais eficientes e com maior capacidade, aqui o transporte público, os transportes ativos, e dos veículos que circulam, precisamos garantir que a gente avance aí na eficiência energética e na tecnologia veicular. Fato é que o transporte individual motorizado, o carro elétrico, né, que estaria aí nesse terceiro pé aí desse tripé, que é o aprimorar a tecnologia veicular, ele não vai dar conta de todos os nossos problemas da mobilidade urbana, né? Ele vai dar conta das questões relacionadas com emissões de poluentes globais e locais, né, que são o que causam a crise climática e o que causa o problema da poluição do ar nas cidades, mas não resolve todos os nossos outros problemas de mobilidade urbana, né, que são imensos. Então, a gente vem falando muito da prioridade realmente ao sistema de transporte público coletivo. A gente sabe que o transporte está bastante presente, não só nas agendas globais relacionadas diretamente com emissão, como é o caso de Paris, mas na nova agenda urbana, nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, em 7 dos 17 objetivos, a gente tem aí metas que são relacionadas à agenda do transporte, né, mas ainda assim a gente vê uma tendência grande a caminharmos para essa solução do elétrico somente, o veículo elétrico somente. Eu adoraria que vocês conseguissem ver melhor esse infográfico, mas a gente vai lançar ele em breve, e eu acho que, enfim, vocês vão poder ter mais acesso, mas o ITDP vem trabalhando bastante nessa agenda internacional, com receio de que a gente entenda que o veículo elétrico vai ser a solução do futuro das cidades, e a gente entende que não vai ser, né? Então, a gente vem trabalhando aí com alguns modelos, né, entendendo o que é que a gente precisa fazer para que tenhamos cidades efetivamente mais inclusivas e de baixo carbono, né? Então, temos um modelo business as usual, né, que é o Ailda superior, o canto superior esquerda, né, na qual a gente continua a construir cidades para carros, a gente continua
priorizando o deslocamento dos carros, né, e a maior parte dos carros movidos a combustíveis fósseis. A gente tem um contexto do quadrante aí superior da direita da eletrificação, ou seja, a gente começa a focar nos novos veículos que são elétricos, eventualmente autônomos. Então, esse cenário no qual, em 2040, a gente já tem novos veículos com novas tecnologias rodando, mas mantendo um modelo de negócios que é do veículo individual, né? E aí a gente começa a tratar das questões relacionadas com planejamento urbano. Se a gente focar somente em cidades compactas, então, nas medidas de planejamento urbano, né, que enfatizem o transporte público, mas movido a combustível, e transportes ativos, ainda assim a gente não consegue chegar na meta de abatimento necessária para ter um aumento somente de 2 graus na temperatura. Então, para que a gente consiga chegar nessa meta, nesse abatimento de CO2, a gente precisa enfatizar a tecnologia veicular, sim, dos veículos particulares, principalmente dos veículos públicos, de transporte público, e precisamos também, em conjunto, continuar focando no planejamento urbano para cidades compactas, adensadas, com uso misto do solo, que garantam a intermobilidade, a integração, o uso dos transportes ativos. Então, a gente precisa de veículos com uma maior taxa de ocupação, a gente não pode mais ter veículos com baixa taxa de ocupação, a gente precisa resgatar o espaço da rua, a gente precisa ter menos veículos circulando nas cidades, né? Então, esses veículos podem ter uma outra configuração, de forma que a gente consiga resgatar o espaço da rua para garantir aí a segurança, o conforto, enfim, tudo que é preciso para que os outros usuários, a maior parte da população, possa também usar a rua, né? Então, a gente está falando aqui de um novo paradigma de planejamento, no qual a gente não planeja para veículos, a circulação de veículos, mas sim o número de viagens feitas. A gente pode ter mais viagens feitas por menos veículos, né? E que congregue todos esses princípios de mobilidade urbana, né? A ênfase na mobilidade a pé, na mobilidade por bicicleta, no transporte público. Para isso, a gente precisa de um tecido urbano, né, que possibilite uma conectividade, que possibilite a mistura de usos, enfim, o adensamento, a cidade compacta e um desestímulo ao uso do veículo particular. Bom, a gente está vendo um movimento grande de transição para a eletromobilidade em ônibus no mundo todo. No Brasil, a gente tem aí atualmente 350 veículos circulando, ônibus circulando mais ou menos, em projetos pilotos em algumas cidades, pequenas frotas. No caso do Brasil, a gente também tem uma coisa interessante, que é a concessão de São Paulo, que já nem é nova, né? Está ali nova, a concessão já nem mais é nova, mas é o que já no edital tinha metas para abatimento de CO2 e de outros gases para 2020 e para 2030 ou 40, agora não me recordo muito bem. É uma frota significativa, são 14 mil veículos, é a maior frota do Brasil, então, naturalmente, isso é importante, principalmente por estar no marco regulatório. A gente ainda não sabe como é que essa renovação da frota toda vai acontecer, até porque ainda é um modelo de concessão tradicional, né? Então, os operadores ainda são responsáveis aí por essa frota. Eu acho que o que a Simone traz aqui, e que Richelle falou também na discussão do novo marco, é a necessidade também de pensarmos em novos modelos de concessão, né? Isso é fundamental, acho que isso traz aqui. Acho que Rio, no entanto, pecou, porque esse último edital não teve veículos elétricos, então é um absurdo a gente pensar que os veículos circulando pelos próximos 10 anos ainda serão a diesel, né? Então, a cidade está caminhando bem, mas a gente podia caminhar um pouquinho melhor. Bom, acho que também temos que falar em como é que a gente faz mesmo essa transição para os veículos, dos veículos de transporte público, para que seja justa, porque mesmo assim a gente pode acabar, como sempre, focando nas partes mais ricas da cidade, né? Então, acho que tem uma questão aí para falar sobre priorização de rotas para a eletrificação, né? Então, como é que a gente consegue garantir que os bairros que mais necessitam, onde a população mais usa o transporte público, sejam cobertos, né? Então, os territórios periféricos são as áreas onde a população está mais exposta, onde a população passa mais horas no transporte público, onde precisa mais do transporte público. Essas são áreas prioritárias
para conseguirmos avançar com essa transição, sem, naturalmente, que a transição para a eletromobilidade gere, onere, né, resulte num aumento da tarifa para o usuário. Então, também é fundamental a gente garantir aí que o custo seja compartilhado de forma justa. Né? Acho que a questão que a Richelle falou aqui sobre a prioridade no sistema é fundamental. Então, de fato, isso definir... Eu estou vendo que o tempo esgotou, mas eu já vou acabar, gente. Espera. Definir faixas exclusivas é algo baixo custo, alto impacto, poderia ser feito já, né, desde já, como já é feito no Rio, mas poderia ser feito com maior celeridade, né, é um tipo de solução que temos algumas cidades no Brasil fazendo, mas ainda assim, nenhuma das capitais, né, tem mais de 5% das suas vias carroçáveis com prioridade para o transporte público, então ainda é muito pouco, a gente deveria estar avançando mais nisso, e quando a gente coloca o componente aí de eletrificação, é mais um critério fundamental para que a gente defina aí a priorização das rotas. Quais rotas vão ser primeiro eletrificadas? São as rotas que passam por Ipanema, por Leblon, ou são as rotas que passam por onde a população mais usa? Acho que isso é fundamental de ser tratado. E aí aqui um outro elemento também que acho que é interessante para a gente falar, a gente vem se debruçando bastante sobre esse tema da primeira infância, de 0 a 6 anos, né, são crianças, bebês, crianças, as grávidas também, que estão mais expostas à poluição do ar. A criança respira 4 vezes mais rápido do que um adulto, está mais exposta pela altura às válvulas dos escapes dos veículos, né, e é uma fase aí fundamental de desenvolvimento, de exploração do entorno, do espaço urbano, né, em que a gente precisa ter um cuidado. E aí pensar também em áreas que tenham equipamentos de primeira infância, né, onde a população de baixa renda, principalmente, mas que precisa acessar esses equipamentos, também são áreas importantes para definir a priorização. Seria uma boa métrica, né, para a gente conseguir aí, uma cidade que impacte, que mitigue os impactos na saúde para todos, né? Então, pensando na criança, talvez seja uma forma da gente conseguir, na criança e na periferia, né? Então, acho que esses são os 2 pontos que eu queria trazer aqui, né? Seja uma forma da gente conseguir uma transição mais justa. Né? E aí, junto disso, esse é meu último slide, eu acho que esse é o ponto que Richelle também falou, né? A necessidade de financiamento para custeio e para infraestrutura. A gente precisa garantir a expansão da infraestrutura. A gente ainda tem um percentual baixo da população em todas as regiões metropolitanas cobertas pelo sistema de transporte público. Então, mesmo Rio, Curitiba, que são consideradas as cidades que têm um maior percentual da população vivendo próxima do transporte, São Paulo, que é a cidade com a maior rede de transporte público, ainda assim a gente tem 10% da população vivendo a 15 minutos de caminhada para um sistema de transporte público de média ou alta capacidade. É um número baixíssimo, esse é um dado para a região metropolitana. E quando a gente olha para esse número quebrando por renda, quando a gente olha para esse número quebrando por raça, esse número é ainda mais baixo. Então, enquanto a gente não tiver um investimento muito mais efetivo, né, para ampliar a cobertura, a capilaridade, a qualidade do serviço, e aí está na categoria de custeio e tudo mais, a gente não vai conseguir, de fato, que as nossas cidades sejam verdes e justas. Né? Então, acho que dentro do verde tem aí um aspecto fundamental de justiça ambiental, que sempre fez parte aí da discussão do Sirquis. Então, acho que é isso. Obrigada. Muito interessante esse aspecto que a Clarice está trazendo, que é isso, é complexo, pode ser muito custoso, mas tem muita coisa que a gente pode fazer agora que não é tão caro. E essa questão da primeira infância, me recordo agora de um caso que gera aí um precedente na Inglaterra, em Londres, né, de uma mãe que conseguiu que a causa da morte da sua filha de 9 anos por asma fosse devido à poluição do ar, ou seja, o governo sendo culpado pela morte da criança. A gente tem vários países, né, da União Europeia sendo multados por inação. Quer dizer, as coisas estão mudando. Né? Realmente, a ONU diz que a poluição do ar é traiçoeira porque ela é silenciosa, mas a gente está vendo que as coisas estão mudando. Né? Eu gostaria de lembrar a todos que podem fazer perguntas pelo número do WhatsApp, está ali na tela, tanto online como aqui presencialmente. Tá bom? E eu convido agora, eu passo a palavra à professora e vice-coordenadora do Programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ, doutora Andréa Santos. Bom, boa
Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. E agora uma mesa completamente feminina. Me agradeço aqui às colegas pelas excelentes falas e os assuntos e temas abordados, né? A gente viu que perpassou aí por questões fundamentais, enfim, para fazer funcionar, de fato, um sistema de transporte eficiente, né? Enfim, a equidade que tanto a gente prega, né? Acessibilidade, segurança e baixo carbono, que é a questão-chave. Então, mudando a minha camisa agora na parte da manhã de painel brasileiro de mudanças climáticas para vice-coordenadora do Programa de Engenharia de Transporte da COP, professora do departamento, eu vou tentar complementar um pouco a fala das minhas colegas, trazendo uma visão de transporte aí mais voltada para a adaptação, né? Além da regulação, mitigação e outros aspectos, eu vou estar passando, acho que, não sei se tem alguém com... Imagina. Então, a mobilidade urbana movimentando as cidades. Com relação a essas tendências, né, enfim, desafios para promover essa transição para um transporte de baixo a zero carbono, né, já foi comentada a questão da mudança climática, das metas globais, o Race to Zero, né, que começou lá na última COP do clima, e a gente tem observado aí uma série de iniciativas, mas ainda em pequena escala e algumas ainda tímidas. E aí, basicamente, para a questão de transporte e essa transição para um transporte em baixa emissão, a gente tem a questão da eficiência energética, ou seja, utilizar essa energia aí, preferencialmente as fontes limpas, né, como uma grande solução aí, né? Eu sempre digo que não existe uma solução única. Muito tem se falado em eletrificação, eu entendo a importância, mas não é a única solução. A gente ainda tem questões muito críticas e sensíveis nas cidades, né? Principalmente cidades em países em desenvolvimento, que a gente ainda tem a questão enfim, desse crescimento, espraiamento, né, mais na periferia, e as populações mais carentes são as mais vulneráveis, sofrem no dia a dia, nos seus deslocamentos para trabalho, para educação. Então, o transporte, eu digo que é uma questão de justiça social, né? Então, eu falei de manhã de justiça climática, agora eu falo justiça social e justiça em transporte. Então, além disso, né, desses novos combustíveis, já foi bem colocada aqui pela Clarice a questão da eletrificação e por outras colegas, eu trago como esses novos combustíveis agora um olhar especial e que está até sendo bastante debatida na comunidade internacional, o hidrogênio, a grande aposta no hidrogênio, o hidrogênio verde. Então, eu estou aqui anunciando de primeira mão que lá na COP, na UFRJ, a gente iniciamos um projeto em parceria com a GIZ, né, a Agência de Cooperação Alemã, para instalar uma planta de produção de hidrogênio verde. E a gente vai ter 2 enfoques, né, não só para testes em energia, fonte estacionária, mas também para a mobilidade. Então, a gente está aí na fase de negociação para teste em ônibus a hidrogênio, né? A COP já é enfim, uma instituição que tem aí uma relevância, uma história com ônibus a hidrogênio, híbrido, elétrico, enfim. E, basicamente, né, quando a gente está tratando de mobilidade, movimentar as pessoas, a gente entende aí essa conexão direta com os temas, né, na parte da manhã, principalmente com o tema mudança climática, que é a importância do setor, como já foi colocado. Em energia, né, quando a gente olha o inventário, o setor de transporte ele é o que mais impacta em termos de emissões. Então, não tem como pensar numa transição para zero carbono sem a gente não mexer profundamente no setor de transportes. Então, eu vou entrar agora mais na parte de adaptação em transporte, né? Basicamente, quando a gente considera a mobilidade urbana sustentável, perpassa não só, como foi discutida aqui, a questão de transporte público de passageiros, ela é importantíssima, a gente tem que promover esse transporte coletivo de baixo carbono, como eu comentei, mas também a gente tem outras frentes, por exemplo, o transporte de mercadorias, principalmente para a última milha, né? E a gente viu isso aumentar muito na pandemia,
porque muitas pessoas começaram a evitar o deslocamento, como já foi colocado aqui, mas requisitar, né, produtos, alimentos e etc., para esse mundo da digitalização e uso de apps, etc., e o transporte na última milha, que é justamente a entrega. Então, aí, falando ainda de justiça social, né, a gente viu muito o transporte por bicicleta aumentar, mas, infelizmente, ainda em condições muito precárias, né? Os entregadores, geralmente, utilizam bicicletas, a famosa bike sharing, né? Aplicativo, Itaú, essas bikes, etc. Mas aí tem todo um contexto que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente leva o dia inteiro discutindo mobilidade. Então, entrando na questão da mobilidade e os desafios com a mudança climática, uma outra linha de pesquisa que eu venho trabalhando, inclusive agora eu estou coordenando um laboratório na COP, Laboratório de Transporte Sustentável, onde a gente está focando na questão da adaptação, que ainda é muito incipiente, né? A gente vê muita discussão para mitigação. A gente tem meio que a receita de bolo, né, Clarice? E o grande desafio é conseguir financiamento e outros instrumentos, como já foi discutido. Mas, para adaptação, pouco se sabe ainda como é que os eventos extremos, a mudança climática, vêm impactando os modos, né, de transporte nas cidades. E aí a gente tem aí uma série de iniciativas, uma delas é a análise de risco climático. Esse é um outro projeto que eu coordeno, encomendado pelo Ministério da Infraestrutura, também com parceria com a GIZ, onde a gente está responsável pelo estudo de adaptação do setor do transporte terrestre, no caso ferroviário e rodoviário, e aí a gente realiza essa análise de riscos climáticos. Então, basicamente, ao final desse projeto, além de identificar os riscos, as principais, enfim, áreas, a gente tem um desafio que a gente olha para toda a malha, né, rodoviária e ferroviária. Então, é o Brasil como um todo, diferente de outros estudos, por exemplo, feitos para os portos, que você tem 11 portos, né, e entender a vulnerabilidade, o risco, mas eu estou falando de uma infraestrutura, uma malha rodoviária federal, para dar ideia da complexidade. Então, a gente tem aí, no final desse projeto, a gente propõe uma série de medidas de adaptação, né? A gente tem as medidas conhecidas como suaves, que está mais ligada à governança, e as hards, ou, enfim, as medidas de engenharia. E, basicamente, uma conclusão é que a infraestrutura, né, principalmente sistemas de drenagem, algumas iniciativas já pontuadas, necessidade de realocar vias, estradas, novos materiais mais resistentes, porque a gente está lidando aí com eventos climáticos sem precedentes, né? Temperaturas abruptas, ilhas de calor. Então, todo esse olhar de como que a gente vai adaptar as cidades, o setor de transporte, para esses novos parâmetros, né, climáticos. Então, outro ponto também é a questão dos novos códigos de obra e edificações e a importância de planos de manutenção, né? Isso mais voltado para a infraestrutura. Então, na parte da manhã, eu falei sobre isso, eu vou pular, né, a questão da mudança climática, que ela é real e é emergência climática, né, que a gente vem vivenciando. Aqui eu tenho uma figura que também vai ser impossível vocês lerem, né, eu estou conseguindo, mas a ideia aqui é, com base num sinal climático específico, a gente gerou aí, a gente mapeou uma série de sinais climáticos e precipitação foi um sinal importante, relevante para rodovias. A gente apareceu como outros impactos, um efeito em cascata, né, os incêndios como um impacto biofísico importante, e isso é indicativo de mudança climática, né, déficit hídrico, né, vegetação mais seca, por isso a importância da manutenção dessas vias. E também a quantidade aí, considerável de impactos na infraestrutura. Então, nesse gráfico aí, a gente mapeou uma série de impactos, só para dar uma ideia para vocês. Para ferrovias, a mesma coisa, o que mais preocupa em termos de mudança climática é a questão das precipitações, né, altas precipitações. Erosão aparece como um impacto biofísico importante. E também a gente conseguiu mapear, identificar uma série de impactos na infraestrutura. Então, qual é o desafio? Né? Adaptar a infraestrutura atual, ela geralmente é precária em algumas cidades, né, do Brasil. A gente precisa de um plano de manutenção voltado para a adaptação preventiva, corretiva,
essa ideia de novos materiais e pensando também na sinergia entre as ações de mitigação e adaptação. Então, só passando rapidamente algumas imagens, né, para dar ideia dessa conexão direta de mudança climática e transportes, né, Minas Gerais, só aí 100 pontos de interdição em estradas estaduais e federais. Né, essas são as cenas que a gente observa, acompanha na mídia, relacionadas às mudanças climáticas e desastres, deslizamentos, né, mais uma vez, rodovias. Essa foto aí, no caso, foi uma queda de barreira numa linha férrea, né, ficou suspensa. Então, como aqui eu trouxe essas imagens para dar uma ideia de como o setor de transporte e a infraestrutura das cidades, elas são altamente vulneráveis às mudanças climáticas. E aí, por fim, a gente traz aí uma compilação de estudos nacionais e internacionais, né, para esses dois modos, né, e o rodoviário, a gente, né, conclui que eventos climáticos extremos, né, eles geralmente acontecem aí de forma sem precedente. A gente tem aí a infraestrutura comprometida, né, a segurança, a integridade, a relação aí da vida útil, por exemplo, para altas temperaturas, pavimento. O pavimento é bastante sensível, né, à questão da mudança climática. A gente tem aí também as ondas de calor também com esse impacto direto na questão da expansão térmica, né? E isso entra não só a questão de pontes, de ferrovias, e aí entra alguns termos de engenharia mais complexos que eu vou passar. A mesma coisa para a ferrovia. A gente conclui, né, que essas altas temperaturas e ondas de calor, elas causam, por exemplo, flambagem de trilhos, que é uma deformidade dos trilhos. Então, tudo isso associado à mudança climática, mas que a gente pode ter, como eu falei, esses efeitos em cascata e acidentes relacionados a isso, né? Precipitação também, né? A gente tem alagamento e inundação de linhas ferroviárias, túneis subterrâneos e uma série de outros riscos associados. Então, basicamente, para fechar aqui, nós temos aí alguns exemplos de medidas de adaptação que eu trouxe, né? Por exemplo, o fortalecimento dos sistemas de órgãos de defesa civil, conservação de ecossistemas, eu falei da adaptação baseada em ecossistema como uma solução importante, gerenciamento de zonas costeiras, construções de diques, a gente tem aqui no Rio o piscinão Praça da Bandeira como exemplo, né? Então, às vezes, até uma série de medidas que são implementadas, mas que não são entendidas e contabilizadas como uma adaptação. Então, basicamente é isso, a infraestrutura das cidades, a gente precisa ter esse olhar especial aí de como as mudanças climáticas podem agravar ainda mais um setor que já é altamente suscetível e sensível a questões, né, enfim, de financiamento, de governança e outros fatores. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Andréa. A gente vê que os desafios são muitos, às vezes a gente não fica tão conectado com essa questão dos problemas da infraestrutura, com relação às mudanças extremas, o impacto econômico gigante, o impacto social gigante, muitos desafios, né? Bom, agora a gente vai para a parte das perguntas, vocês ainda podem mandar perguntas pelo WhatsApp. A primeira pergunta vai para a Clarice, do ITDP. Clarice, o novo paradigma de planejamento urbano com alta mobilidade urbana, desestimulando os usos de veículos, não estará melhor articulado a partir das diretrizes dos planos diretores das cidades? Bom, os planos de mobilidade... Então, segundo a Lei Nacional, a Política Nacional da Mobilidade Urbana, toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano de mobilidade, um plano municipal de mobilidade. E esses planos precisam estar, naturalmente, articulados com os planos diretores das cidades, né? Acho que a gente tem aí sempre um desafio do tempo do planejamento, né? Então, o plano diretor precisa ser revisto a cada 10 anos, o plano de mobilidade também. Nem sempre esses tempos estão sincronizados, né? Então, tem aí um desafio grande em relação à coleta de dados. A coleta de dados também tem um impacto no tempo, então a gente tem um problema das ODs, né? As pesquisas de origem e destino, que também são a cada 10 anos. A gente lida aqui com uma OD, a gente planeja o Rio com uma OD de 2013, 2011, com dados de 2011, sendo que o nosso padrão de deslocamento atualmente é completamente diferente, né? Então, tem uma questão também desse tempo da coleta de dados,
que dificulta, né, no desenho do plano de mobilidade da cidade. O plano de mobilidade e o plano diretor também lidam com outro desafio, que é de escala, porque o plano de mobilidade, segundo a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, é municipal, mas nas regiões metropolitanas os deslocamentos não são municipais, né? Então, a gente tem aí um Réveillon entrando por dia no Rio de Janeiro, né? Um número de pessoas, a Casa Fluminense sempre faz essa comparação, né? E de pessoas que vêm de outros municípios, porque o Rio de Janeiro é uma grande centralidade na região da Baixada, na região metropolitana como um todo do Rio de Janeiro. Aí o plano de mobilidade da cidade lida somente com deslocamento dentro da cidade, de uma infraestrutura que, na verdade, é compartilhada, né? Então, esse também gera um desafio. Então, sim, os planos de mobilidade e essa cidade com menos veículos e veículos com maior ocupação, maior taxa de ocupação, esse planejamento precisa estar no plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade precisa estar atrelado ao plano diretor, né? Mas tem uma série de dificuldades no caminho, e do próprio plano diretor, né? E da própria obrigatoriedade de aplicação do plano diretor, assim como a obrigatoriedade de aplicação do plano de mobilidade. Então, acho que esses são desafios grandes que a gente tem no campo do planejamento urbano, né? Que, no entanto, não podem fazer com que os planejamentos não aconteçam, porque também entendo que é no âmbito do planejamento que a gente tem aí a possibilidade de diálogo com diferentes grupos, de mapeamento de diferentes expectativas e demandas. Então, o planejamento ele é fundamental. Eu só acho que ele é muito mais falho do que efetivo, né? Mas, sim, respondendo à pergunta, sim, é importante que o plano diretor esteja rebatido no plano de mobilidade. Obrigada, Clarice. Pegando o gancho aí dessa pergunta com relação ao desestímulo dos usos de veículos, eu vou passar a bola para a Simone Costa. Simone, a gente precisa ter transportes públicos que sejam mais atrativos para as pessoas deixarem um carro em casa, né? Aquela história que a gente sabe. A gente vê aquele engarrafamento, uma pessoa dentro de dezenas, centenas de carros. Não dá, né? A gente não tem como conseguir seguir assim. Mas, para a gente convencer essa pessoa que tem poder aquisitivo de poder ir de carro sozinha, a gente precisa de um transporte de qualidade, né? Como é que a gente pode... Quais seriam essas ações, né? Como é que a gente pode trabalhar para fazer esse estímulo, né? Ou melhor, esse desestímulo, né? Bom, acho que essa é a pergunta do milhão, né? Porque se a gente imaginar que o transporte público, você tem que andar que nem um avião, né? Todo mundo sentado na cadeira super confortável, quase com serviço de bordo, isso não é transporte público. A gente está falando de transporte de massa, a gente está falando de concentração de população, a gente está falando de áreas metropolitanas, áreas densas. Então, assim, o transporte público, claro, a frota tem que estar adequada à quantidade de pessoas. A gente está falando todos os parâmetros técnicos de transporte público de todas as cidades do mundo. A gente fala de 6 passageiros por metro quadrado. A gente pode diminuir para 5, a gente pode, mas para isso a gente tem que comprar mais frota e a cidade tem que ter dinheiro para isso, a cidade como sua população. Então, a gente não está falando de 1 passageiro por metro quadrado, a gente está falando disso. 5, 6 passageiros por metro quadrado para andar em transporte público. Claro que ele tem que ter ar-condicionado, claro que o banco não pode estar rasgado, claro que ele tem que atender a frequência, se é para passar de 4 em 4 minutos, se é para passar de 4 em 4 minutos, se é para passar de 2 em 2 minutos, é 2 minutos, mas conforto de avião a gente nunca vai encontrar em transporte público. Agora, qual é a maneira da gente restringir isso? Penalizando quem anda de carro. Então, é isso. Faixas seletivas para ônibus, não vou poder passar, não vou poder usar essa faixa, não vou, porque essa é do transporte público. Tem cidades do mundo que conseguiram já avançar a discussão de pedágios urbanos, áreas da cidade que, se você entrar, você tem que pagar, isso mesmo, nas áreas das cidades mais bem servidas de transporte público, você tem centenas de estações de transporte público, né, de linhas. Você realmente se você quiser ir de carro, você paga, né, em Londres é assim, se você quiser ir de transporte público, de carro você vai e você financia o transporte público. Né, a gente está falando, né, a política de estacionamento que realmente cobre, né, a gente está com, né, uma questão bastante complicada na cidade do Rio, que o estacionamento ele é R$2 há mais de 10 anos. Então, enfim, é muito mais barato você ir de carro para qualquer,
né, ponto da cidade do que você ir de transporte público. E aí tem toda uma questão, né, de local, que acaba que o preço cobrado para o usuário do carro acaba que é outro, né, na vida real, ele é outro, e esse dinheiro não vem para a prefeitura, então a gente tem um desafio do estacionamento, e isso é uma questão, e ao mesmo tempo, se a gente for olhar aqui o centro da cidade, a gente quase não tem vaga para as pessoas comuns, as vagas são das instituições, então, uma vez você numa instituição pública, né, de qualquer nível de governo, você vai requisitar à prefeitura a vaga da instituição na porta, né? Isso é uma questão do centro da cidade, o centro da cidade ele é todo assim. Então, assim, quando a gente vai no indivíduo, aí, não, eu quero transporte público para os outros, eu não quero transporte público para mim. Então, acho que é uma discussão bastante interessante a ser feita, porque para a gente, realmente, estimular o transporte público, para a gente realmente colocar medidas para financiar o transporte público, a gente vai estar afetando muitos indivíduos. E a gente tem que saber se a gente, como sociedade, está disposto a isso, porque no discurso é uma coisa, mas individualmente a gente toma outras atitudes. E é isso. Com certeza. Obrigada, Simone. A Simone falando ali sobre financiar um transporte público, o olho da Richelle começou a brilhar, ela já pegou o microfone aqui na mão, já vou passar a bola para ela. Não, eu acho que é uma discussão que a gente já vem há muito tempo, né? E aí a Simone foi brilhante na explicação dela. Eu acho que tem várias maneiras e fontes extratarifárias que a gente pode financiar, né? Ela falando de estacionamento. O estacionamento é uma privatização de uma área pública, né? E aí, por que não também pegar essa área pública para que mais pessoas possam utilizar? E aí o transporte público, que atende o maior número de pessoas, para fazer as faixas seletivas, as faixas exclusivas, né, para ser usado da melhor maneira possível. E eu acho que a gente tem uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura no nosso país muito grande do uso do transporte coletivo. No nosso país, andar de transporte público é para pobre. Então, a gente tem uma barreira a quebrar da classe média alta de utilizar o transporte público. Por que quando essas pessoas vão para a Europa, para outros países, utilizam e tranquilamente? Né? Então, para a gente, o sonho de desejo de todo mundo que consegue um dinheiro a mais, que cresce na vida, é ter um carro. Então, a gente precisa melhorar, sim, o transporte público, mas mesmo, além da melhoria da qualidade, a gente quebrar o paradigma de que a gente está subsidiando empresa. A gente não subsidia empresa, a gente subsidia o passageiro. Hoje, quando o município do Rio subsidia a tarifa de 405, é para o passageiro não pagar 709 na tarifa. Então, é um subsídio ao passageiro, né? É ele que não vai pagar mais, ele que vai ter um acesso melhor ao sistema, ele vai pagar mais e isso vai pesar menos no bolso dele. Então, são alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, alguns preconceitos que a gente precisa transformar na nossa cidade e melhorar, sim, a qualidade. E aí, assim, a gente vai melhorando a qualidade, as pessoas vão percebendo a oferta do transporte, eu acho que é imprescindível, né? A confiança, eu acho que isso que o cidadão carioca, fluminense, precisa cada vez mais, voltar a ter confiança no sistema. E, a partir do momento que eu tenho confiança, eu volto a andar. Né? Então, é isso que a gente precisa, e voltando a andar, a gente vai ter certeza de que isso é o melhor para a gente, melhor para a nossa cidade, melhor para o meio ambiente, enfim, e aí as coisas vão caminhando. E essa questão não é uma questão simples, né? Tem aí vai ser IPTU, vai ser as multas, vai ser licenciamento, enfim, tem uma engenharia aí jurídica que não é simples e eu acho que todo mundo que está aqui na mesa tem essa capacidade, essa possibilidade de colaborar, inclusive a COP, né, com todo o ponto de vista técnico, né, de todas as possibilidades. Não é algo simples, mas a gente tem cabeças pensantes maravilhosas para a gente seguir nessa caminhada das novas fontes, né, de receitas. Tem uma outra pergunta aqui para a Simone. Simone, o VLT vai ser ampliado? Tem alguma previsão? Nesse escopo de conclusão do BRT Transbrasil, a chegada dele vai ser na rodoviária. Então, tem um trecho do VLT que vai alcançar o terminal de BRT, que a gente chama Terminal de Integração Gentileza, a gente está chamando de TIG, mas é em homenagem
ao Poeta Gentileza, que vai ser um terminal ali na rodoviária. É um grande terminal de integração e a gente vai ter parte, né, a parte da linha do VLT ele vai ser ampliado para fazer essa integração com o BRT Transbrasil. Ok. Andréia, uma pergunta aqui para você. A gente tem vários fatores, né, que você citou com relação aos riscos climáticos, aos eventos extremos, né? A gente precisa de um sistema de drenagem, precisa de realocar estradas, materiais mais resistentes. De repente, qual é a visão da COP no sentido de que a gente vê que as questões mais prementes, né, essa necessidade de recuperar a confiança, melhorar logo o transporte, você acha que essas questões mais ligadas, talvez, a rodovias, a uma infraestrutura mais macro, ficam um pouco mais de lado? Como é que a gente pode trazer esse assunto, estar ali na pauta de igual para igual, né, com todos os desafios que a gente tem pela frente? Bom, primeiramente, como academia, inclusive alguns desses estudos e dados que foram apresentados, a universidade, a academia, ela contribui bastante, né? No diagnóstico, né? A coleta de dados, como foi já discutido anteriormente, a gente vive uma lacuna de informações e dados e que isso dificulta não só o diagnóstico, mas o planejamento. Então, a academia, né, enquanto universidade, a gente tem muito esse papel de não só né, estudar e publicar. A gente fez, por exemplo, né, falando em ampliação, a pergunta que foi feita, nós fizemos na COP estudo de viabilidade técnica e econômica, por exemplo, de levar o VLT até ao Fundão, né, a cidade universitária. Então, a gente carece de... geralmente, a principal barreira é o financiamento, de fato, mas a gente tem aí um grande desafio, né? Enquanto academia, a gente sinaliza os problemas, a gente aponta as soluções, muitas vezes os caminhos, mas a grande dificuldade é a gente conseguir fazer com que essas soluções possíveis ganhem escala, né? O escalonamento. Você tornar isso, de fato, disponível na cidade como um todo e para todos, né? Então, essa segregação, como foi discutida, né, infelizmente, toda a questão principal é desestimular o transporte individual motorizado, desestimular as fontes fósseis, né, combustíveis fósseis serem usados para combustível, né, gerar energia. Não pode mais, a gente vai ter que fazer essa transição de forma rápida. E, infelizmente, a gente percebe que a gente ainda está discutindo questões básicas, né, que não é só o problema do Brasil, não é só a cidade do Rio de Janeiro, no mundo inteiro. Né? Claro que a Europa está muito mais avançada em termos de transporte público e políticas públicas. Mas, assim, a gente tem uma série de desafios. Então, o caminho, eu sei que é longo, a urgência está aqui batendo na porta, mas, infelizmente, tem que ser construído passo a passo. A gente precisa da ajuda de todos. Então, o aspecto que foi colocado como mudança comportamental, né, o behavioral change, é algo importante. Agora, assim, defendendo, né, por exemplo, classe média, eu sempre digo que o meu sonho era sair da minha casa, do meu prédio, e ter uma estação de metrô na porta de casa, onde que eu pudesse, de fato, eu sonho, né, de muita gente sentar com ar-condicionado e lendo livro ou respondendo meus alunos e chegar na universidade. Mas a realidade é completamente diferente. Eu dou o exemplo da cidade universitária. A gente está isolado, linha amarela, linha vermelha, sistema de BRT precário, o transporte individual, infelizmente. Então, assim, são realidades muito duras. Então, não é bem uma escolha. A gente realmente tem que ter um transporte público atrativo e a gente tem que acelerar essa transição nessas novas licitações. Eu espero que entre fortemente aí novas fontes, o elétrico, a eletrificar, o transporte público vai ser importante. Obrigada, Andréia. Simone, falando outra pergunta de 1 milhão para você. Simone hoje vai puxar minha orelha. A questão do financiamento, né? Como a Andréia ressaltou e as outras painelistas, né? Todas essas ações, todas as medidas, tudo passa por ter um financiamento, né? Como é que você vê a atuação da prefeitura, né? Os caminhos que a prefeitura está buscando? A gente tem um mundo mais sensível para as questões, né, dos 17 ODS, da Agenda 2030, e a mobilidade faz muito parte disso, como a Clarice falou, em tantos ODS. Quais são os caminhos, quais são as possibilidades que a Prefeitura tem trabalhado com relação a esses financiamentos? Bom, primeiro, acho que é importante a gente tratar desses novos marcos legais que a cidade vem imprimindo. Então, por exemplo, com essa questão, né, que a Câmara dos Vereadores nos autorizou a fazer a bilhetagem digital, né, a licitação vai ser agora no dia 12. Essa licitação fez parte do acordo judicial
da Prefeitura, Ministério Público, as empresas de ônibus. Então, né, o atual operador não pode participar. Então, os vereadores definiram nessa lei que os créditos remanescentes, que hoje, né, que ficam, né, há um ano, crédito não usado no cartão de transporte, eles expiram. E está nessa lei que esses créditos que expiram, esses créditos que ficam perdidos, né, acho que todo mundo deve ter mais de 10 cartões, que é cartão do metrô, vários, cartão Rio Card, vários, vão ficando 10 centavos aqui, 20 centavos aqui, dá R$1 ali, e esse dinheiro, né, expirou, some. E está nessa lei que esses créditos eles vão para o Fundo de Mobilidade Urbana. Então, o Fundo de Mobilidade Urbana também foi uma lei, 2019, se eu não me engano, que, enfim, a gente está, faço parte, né, sou assessora-chefe desse fundo, a gente está tentando viabilizar operacionalmente como é que a gente pode tratar esse fundo e claro, na hora da bilhetagem, né, que a gente tiver um novo operador de bilhetagem, a gente sabe que a gente realmente vai ter mais, a gente vai ter um fluxo, né, funcionando para financiamento da mobilidade urbana, está definido lá. Mas só que a gente entende que não é só isso. A mobilidade urbana é infraestrutura, é o subsídio da tarifa, hoje é o orçamento público, então é de todo mundo. Eu acho justíssimo, acho que, né, a gente realmente tem que falar sobre isso, mas a gente tem outras, né, outras fontes, né, outras formas que a gente tem que começar a usar. Então, é tudo um passo a passo. Então, as leis que permitem isso, elas foram, então, sendo implementadas, agora os processos administrativos estão sendo implementados. Então, isso é uma construção. Política pública é construção, o que a gente não pode regredir. A gente tem que estar sempre seguindo adiante. Mas essas situações elas não são feitas num clique. Elas, né, demandam tempo e a gente vem proporcionando, né, junto com diversas instituições, essas mudanças. Tem um pouquinho de tempo, mas... Só completar aqui, dizer que o saldo da Rio Card Mais não expira, desde 2017. Estão pedindo para a gente encerrar devido ao tempo, tá bom? A senhora tenta depois, particularmente. Tá? Obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de todos, pessoal que nos acompanha online, painelistas super expertises em seus temas, assim, um debate muito rico, foi um prazer estar aqui acompanhando. Obrigada. E essas palmas também para a nossa moderadora,